Muito além das belezas naturais, Natal tem uma rica história contada nos livros e momentos únicos guardados com carinho na memória dos natalenses. Neste programa Natal dos Meus Encantos, nós vamos descobrir juntos as curiosidades e momentos que marcam a história da nossa gente. Neste programa de estreia, o nosso ponto de partida é o universo cultural, histórico e religioso em torno dos Santos Reis Magos. Além de figuras bíblicas, os Santos Reis se confundem com a história da fundação de Natal. É o que você vai acompanhar a partir de agora na reportagem de Silas Nóbrega. Com um traçado fiel às técnicas arquitetônicas renascentistas do século XVI, a Fortaleza dos Reis Magos se configura como uma das mais belas e sugestivas fortificações do litoral brasileiro. Considerado o mais expressivo marco histórico do Rio Grande do Norte, foi tombado pelo Patrimônio Nacional em 1949. A Fortaleza dos Reis Magos representa o marco das fortificações da orla marítima do Brasil. É uma das mais importantes, belas e a mais unificada do litoral brasileiro. Aqui residiram vários capitães em suas prisões, estiveram diversos mártires, como André de Albuquerque Maranhão, líder do movimento republicano de 1817. Um passeio pela Fortaleza é como fazer parte de um livro de história. A fortaleza ela vem a ser edificada em 1598 e aí essa data, na verdade, a data de sua construção é 6 de janeiro. E Natal vem a surgir mais ou menos aí um ano após, que seria então 25 de dezembro de 1599. Aí a cidade de Natal, ela vem a ter, né, em todo lugar que você passar, por exemplo, nas iluminações natalinas, nós temos a figura dos Reis Magos. E por que também o nome da fortaleza ser Reis Magos? Porque a data de construção é justamente dia de Reis. A construção teve início no dia 6 de janeiro de 1598, na praia, em pau a pique, com varas e barreado com lama do mangue. Muita gente acha que a fortaleza já começa, né, nessa figura de alvenaria que nós temos aqui na cidade, quando na realidade não é assim, ela era estaca, né, arame, e depois é que ela vem a ser modificada, começa com barro. Depois começam sim a se utilizar as pedras justamente para ganhar esse viés de fortaleza mesmo, né? De fortificação militar. É importante que a gente lembre disso. O Forte dos Reis Magos, a Fortaleza dos Reis Magos, é uma edificação militar. A fortaleza seria, né, a grande edificação, o grande prédio da cidade, naquele contexto, porém Natal vem a ser fundado na Praça André de Albuquerque, que fica lá na Cidade Alta. Essa é a praça que marca, no caso, a fundação da nossa cidade, onde tem ali a Igreja Matriz, Nossa Senhora da Apresentação. Porém, tem que se lembrar que Natal é uma das poucas cidades que não é vila antes. Ela já nasce como cidade, é diferente de algumas outras regiões do Brasil. E o porquê disso? Porque aqui nós já tínhamos essa fortificação, nós já temos uma igreja, nós já temos aqui Natal como sendo um polo administrativo português. Claro que inferior a algumas outras, mas é um polo administrativo. A Fortaleza dos Reis Magos é uma das principais atrações turísticas de Natal, recebendo durante a alta temporada até 2.000 visitantes por dia. Quando você chega na Fortaleza, você vai encontrar justamente um espaço interno muito preservado e muito próximo do que era no passado. Correto? Já por não sofrer alteração. O turista vai encontrar as celas ainda preservadas, né? As grades, a capelinha central mantida. A primeira igreja do Rio Grande do Norte foi a Capela do Forte. De 1910 até 1936, a celebração popularmente chamada de Festa de Reis acontecia dentro da própria fortaleza. No ano seguinte, em janeiro de 1937, as festividades passaram a acontecer na igreja, no bairro de Santos Reis. Localizado na zona leste de Natal, o bairro é parte de um dos núcleos originais da fundação da capital potiguar e naturalmente se mistura à história da fortaleza. A Bíblia conta que os magos, que eram astrólogos, seguiram uma estrela que indicava o caminho para o local onde havia nascido o Salvador do mundo para os cristãos, o menino Jesus. Eu me sinto muito bem de morar aqui perto, ao lado do santuário, até porque eu acho que a minha vida está quase toda para o santuário. Eu pedi muito a eles para que eu comprasse uma casa ao lado do santuário e hoje eu moro numa casa que eu me sinto muito bem.
tive outra graça também com um filho que bebia muito. E eu pedi sempre e ele deixou de beber. Não muito diferente também para o seu Alberi, que a princípio veio à capital potiguar passear e teve sua história entrelaçada com os Santos Reis. Essa festa aqui, quando eu cheguei, gostei, ainda era menor do que esse aqui. Gostei, tenho fé com os 3 Reis Magos e fiquei aqui. Eu vou para onde eu for, eu tenho que voltar para assistir aqui a festa dos 3 Reis Magos, porque é uma festa que eu já consagrei e eu sou apaixonado pela essa festa. E como a devoção aos Santos Reis foi o que motivou a criação do bairro de Santos Reis, um dos mais novos de Natal, nós viemos em busca de histórias, de pessoas que possam nos contar como é que foi todo esse início e principalmente essa devoção que os moradores têm aos Reis Magos. E aí por isso eu agradeço aqui, Dona Giselda, obrigada pela atenção, obrigada por nos receber aqui na sua casa. Eu que agradeço a vocês. Dona Giselda é uma das moradoras mais antigas aqui do bairro de Santos Reis. Mora aqui há 85 anos, é isso, Dona Giselda? É. Como é que foi essa história? Como é que a senhora chegou, veio morar aqui? Já era bairro ou não, né? Não, meu pai veio administrar, ele fazia parte do porto, né? Trabalhava no porto e veio administrar uma plantação de oróis, que era uma planta rasteira para cobrir, para a areia não invadir a boca da barra. E só tinham, nessa época, 3 casas. A que meu pai, que era do porto, ficou morando, de um vigia, que hoje essa casa é dentro do quartel, e outra. E só morros. Da casa, daqui até a praia era morro. Mas a história aqui, então, assim, como você falou, só tinham 3 casas. E quando é que começou a se desenvolver mesmo aqui o bairro? O bairro foi em 1953. Foi na gestão de doutor Wilson Miranda, não sabe? Olha, data eu não sei muito não. Não, mas não tem problema não. Mas a senhora viu tudo começar aqui. Tudo começar. E esse desenvolvimento, a construção de novas casas, de mais casas aqui no bairro, é muito confundido com a chegada das imagens, né? Que vieram de outra capela para a igrejinha daqui, né? Mas quando essa capela foi construída, também ainda não tinha quase casas, não sabe? Foi construída até em cima de uma parte bem alta, era como um morro. Em 1935, eu tinha 2 anos. Certo. Quer dizer, ainda não tinha noção muito das coisas, né? Depois... Não, claro, claro. Muito nova ainda. Dona Giselda, e assim, em relação à devoção mesmo, né? Quando é que a senhora viu que as pessoas passaram a se interessar mais e até essa devoção pelos Reis Magos, né? O que é que eles representam aqui para o bairro, não só para Natal, mas aqui para o bairro especialmente? Porque a devoção vem através da nossa fé, não é? Se nós temos fé naquele santo, aí temos que ser devotos dele. E se existia eles vieram para aqui, o povo começou a vir de longe, até de cidades vizinhas, depois até de outras capitais, não é? Vinham sempre muito, sempre foi concorrida essa festa. No começo, quando eu era menina, eu me lembrava que era muita gente, muito deserto ainda, às vezes até sem iluminação, mas era muita gente. Lá na casa do meu pai, ele abrigava muita gente, fornecia água, que aqui nem água encanada tinha. E ele mandava encher uns tonéis de água para ajudar as pessoas, né? Meu pai e minha mãe sempre foram muito devotos dos reis e eu fui criada nesse clima. Nessa devoção, nesse clima. E para a senhora, o que é que representa então os Reis Magos? A senhora que também tem uma história construída de serviço à igreja aqui, né? Que os 3 Reis Magos fazem parte da minha vida. Porque eu logo cedo quando comecei a frequentar, e depois, como já adulta, né, fiz parte de tudo. Fui ministra extraordinária da Eucaristia, fiz parte do dízimo, sempre ajudava os padres que vinham para cá, sempre nos procuravam, porque já vinham sabendo
e meu esposo gostava muito de ajudar. E sempre eu dei muito assim, para mim era a maior satisfação ajudar a igreja a crescer, que era uma pequena igrejinha. Eu me casei na pequena e humilde capelinha, há 65 anos atrás. E a senhora se sente abençoada por morar aqui do ladinho do santuário? Eu daqui só saio para minha morada eterna. Muitas vezes já tentaram, meus filhos, que eu saí, mas eu não me... Quando eu viajo, a minha é querendo voltar logo para Santos Reis. Certo. Dona Giselda, a senhora falou aí no seu marido. O seu marido também, assim como a senhora, sempre se interessou aqui pelo bairro. Ele escreveu um livro sobre o bairro, é isso? Sobre a história da capela e do bairro, né? Onde ele conta tudo sobre a chegada do santo, a transferência para cá. A senhora acha importante esse resgate que ele fez? Demais. Por quê? Porque muita gente não sabia, não é? Principalmente os mais jovens. E foi muito procurado esse livro. Ainda hoje procuro, assim, pelo livro. Eu, às vezes, informo que no Instituto Histórico pode encontrar algum, mas nem eu tenho o livro. Deu tantos livros que ficou sem, Dona Giselda? Fiquei sem nenhum. E seu marido também tem, enfim, uma obra, né, um poema muito bonito, é Ode a Santos Reis. A senhora tem aqui para mostrar para a gente, é isso? Tenho. E eu só não canto porque não tenho voz. Mas eu até sei a música, não sabe? Mas principalmente hoje que estou sem voz. Mas é muito bonito. Quem fez a letra, a música ficou muito bonito. Inclusive, numa festa, um dos padres tinha uma pequena bandazinha de jovens e ele mandou tocar no dia de uma abertura da festa. Foi muito bonito. Então, no dia 6 de janeiro, quando a procissão passa, a senhora já acompanhou muitas procissões. Hoje em dia faz questão mais de assistir, de participar de uma novena. Eu às vezes nem acompanhava, porque estava sempre envolvida na igreja, não sabe, ajudando, tomando nota de missa, atendendo as pessoas que vinham de fora, como ministra, distribuindo a comunhão fora, quando a missa... Mas sempre achou bonito ver essa movimentação toda, né? Quando terminava, ficava aquela saudade. Desde pequena, quando eu era menina, que naquela época parece que os dias custavam mais a passar, não é? Aí a gente ficava na expectativa da outra festa de Reis. Hoje, já nos meus 86 anos, já não fico assim. Mas faço parte, vou à missa, hoje eu já fui à missa pela manhã. E à noite vou à novena. Tá certo, então. Agora eu quero pedir uma licença para a senhora, sabe para quê? Para apresentar às pessoas a beleza que é essa Ode a Santos Reis. Eu não vou cantar, que eu não conheço a música, mas a letra é muito bonita. Olha só, a autoria do senhor José Melquiades, esposo da dona Giselda. Santos Reis de minha vida, da minha infância perdida, tempo que não volta mais, já se fez, não mais se faz. Santos Reis, ó Santos Reis, chamado Praia da Limpa, na capela e sua grimpa. Os reis magos, o menino, o Jesus bem pequenino. Era a praia da montagem, tem nos anos a contagem. Relembrando dunas brancas, praias lindas, limpas, francas. As areias bem cobertas, de orós e tu despertas. Na paisagem viridente, romarias, povo crente. Lomba verdes e coqueiros, flor de seda, cajueiros. Lá ao longe as cacimbinhas, roupas lavadas, alvinhas. As lavadeiras em bando, lavando roupa, rezando. Santos Reis no teu destino, tu nos lembra seu Corsino, com cavalos e curral. Não se conhecia o mal, nem assalto por aqui. Lá embaixo o Potengi, os barquinhos velejando, pelas águas bordejando. Procissões de navegantes, quanta fé, hinos cantantes. Só 3 casinhas de barro, tudo simples, mas bizarro.
Santos Reis de meus amores, quero cantar teus louvores, hoje que virastes bairro. Muito linda, né? Então, olha, por essa ode a gente vê que a devoção aos Santos Reis, ao amor que os moradores têm aqui pelo bairro de Santos Reis. É importante sempre cultivar isso, dona Giselda? O que é que a senhora pensa? A senhora com 85 anos que mora aqui. Eu acho que sim, porque é um bairro que leva o nome dos Três Reis Magos, né? Os Três Reis Magos que foram os primeiros a ver o menino Jesus, né? E os defendeu de Herodes, né? Porque quando ele encontrou Herodes, sabendo que ele vinha, queria que ele voltasse, e eles tomaram outro rumo, né? Defenderam dele ser morto pequenininho, né? Exatamente. É porque tinha que acontecer a história, né? Mas eu acho que a devoção a Santos Reis, eu tenho muito. Eu posso contar, no dia que eu fui assaltada perto da igreja, eu chamei por eles, sabe? Essa é uma graça grande que a senhora tem? Tem outras também, sabe? E que outras? Fala aí uma pra assim, gente. Um filho meu uma vez sofreu um desastre grande de carro. Ele vinha e uma pessoa bateu no carro. E quando eu soube, pronto, pedi logo a Santos Reis que ele livrasse meu filho de morrer, não é? Porque é um acidente grave. E outras, porque se eu for contar... É uma questão de fé, né? Eu tenho aquela fé. Eu sempre me pego com Santos Reis. Por quê? Porque eu fui criada vendo sempre minha mãe também fazer isso, né? Então, dona Giselda, muito obrigada pela sua atenção, por nos receber aqui na sua casa, contar um pouquinho dessa sua história, né? Dessa ligação que a sua família tem com o bairro de Santos Reis, né? E que viu tudo acontecer e se desenvolver por aqui. Inclusive, os americanos, né, construírem essa rampa aí. Viu muita coisa, então. Muita coisa. E hoje, eu digo muito, que tem em frente à minha casa o Palácio da Alvorada, que é esse terceiro distrito da FAO. Quando você mora em Santos Reis, em frente sempre eu digo isso, tem o Palácio da Alvorada. Certo, muito obrigada mesmo, dona Giselda. E com essa fé toda que a gente viu de dona Giselda, né, que muitas pessoas participam da procissão de Santos Reis. A procissão de Santos Reis hoje é a segunda maior aqui de Natal, depois da procissão de Nossa Senhora da Apresentação, que é a padroeira da cidade. E é isso aí que você vai conferir agora. Gaspar, Belchior e Baltazar. Para Dona Lourdes, há 47 anos, os três reis do Oriente que presentearam ao menino Jesus são mais que uma devoção. Os olhos brilham e entre lágrimas que expressam a fé e a gratidão, Dona Lourdes se recorda com emoção da graça alcançada. A mulher que eu alcancei foi através de eu ter encontrado um médico que descobrisse o sintoma que eu sentia, né? Que era o problema da vesícula, que eu fazia 11 anos, dentro dos 12, que ninguém nunca tinha descobrido. É um modo de agradecimento, né? Muito grande. A Bíblia conta que os magos, que eram astrólogos, seguiam uma estrela que indicava o caminho para o local onde havia nascido o Salvador do mundo para os cristãos, o menino Jesus. A festa dos Reis Magos se confunde com a própria história da cidade do Natal. A festa de Santos Reis é tida como a primeira manifestação religiosa da capital potiguar. Surgiu junto com a construção da Fortaleza dos Reis Magos, no ano de 1598. A festa se popularizou com a chegada das imagens dos magos em 1753, presente enviado pelo então rei de Portugal, Dom José I, à capitania do Rio Grande do Norte. Ao contrário do que muitos imaginam, os três reis magos saíram em viagens separados. Gaspar saiu da Índia carregando incenso, Belchior saiu da Europa carregando ouro e Baltazar da África carregando mirra. Os três com um significado muito importante. A nossa atenção a partir daqueles presentes que eles levaram para o menino Jesus, como nos fala o Papa Francisco, sobretudo o incenso que representa a divindade de Deus, e para atingi-la precisamos cuidar muito da oração, uma oração fervorosa, permanente,
que não seja apenas para cumprir um preceito, mas que se consolide de tal modo que realmente queime o tempo da nossa vida para que se eleve até os céus. Para homenagear os Santos Reis, todos os anos em janeiro, Natal celebra a festa dos Santos Reis no santuário construído há 93 anos para abrigar as imagens. As pessoas mais antigas, elas traziam os ex-votos, né? As pessoas que tiverem acesso podem pesquisar o que é um ex-voto, são pedaços do corpo do qual as pessoas tiveram fé, receberam a graça e fizeram de cera ou madeira para trazer para o santuário. A celebração, que já virou tradição para os potiguares, todos os anos recebe aproximadamente 20 mil pessoas. Nós iniciamos a nossa festividade dia 28 de dezembro e se estende até 6 de janeiro. Um número grande de pessoas, 20 mil pessoas por aí. A devoção aos Santos Reis Magos, Baltazar, Belchior e Gaspar, é uma das tradições religiosas do povo de Natal. E para conhecer melhor essa história, eu conversei com o pároco do Santuário de Santos Reis, Padre Cláudio Carvalho. Essa entrevista você acompanha no próximo bloco. Até já! Não existe experiência mais rica que a do viajante. Mas alguns programas oferecidos podem ter sérias consequências. E o preço cobrado pode ser muito alto. Turismo sexual. Esse programa da cadeia. Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo. A sua casa. Estamos de volta com o programa Natal dos Meus Encantos. No último bloco, nós vamos conversar com o Padre Cláudio Carvalho, pároco do Santuário de Santos Reis. A gente vai conversar com ele sobre essa importância religiosa e histórica que os Reis Magos têm para a religião católica e também relacionada à fundação de Natal. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, começasse a explicar para a gente, né, qual é o significado, né, dessa devoção aos Reis Magos dentro do que prega o Evangelho, a religião católica. Os Reis Magos, eles se encontram nas cenas do Evangelho, eles são astrólogos, homens do Oriente, pessoas que conheciam a natureza, e eles, vamos dizer assim, recebem uma intuição divina e vão a Belém em busca do menino que nascia. Uma estrela os conduz, isso está lá no Evangelho, isso tornou-se tradição. A estrela os leva a Jerusalém e de Jerusalém eles se orientam, perguntam onde nasceu o rei dos judeus e vai até Belém, onde se encontra o menino. Então, a partir da cena bíblica, isso vai se forjando na própria cultura popular. E há um elemento interessante que São Francisco, no século XII, 1200, que é o período de São Francisco, há mais de 8 séculos, ele foi o primeiro a pensar o presépio. Então ele cria lá em Assis o presépio, ele intui a partir da cena do Evangelho o presépio, Maria, José, o menino na manjedoura, e a partir daí ele cria o cenário. De modo que há mais de 8 séculos, que mundo afora a gente retrata o nascimento de Cristo em forma de personagens. E os Reis Magos, consequentemente, fazem parte desse cenário do presépio e isso forja toda uma cultura popular. Por exemplo, na Itália, os presépios italianos, em algumas regiões, são bem típicos. Não são só as imagens que nós conhecemos. Eles montam um cenário, é uma cidade, para mostrar que Jesus nasce
no dia a dia de uma cidade, né? A cidade acontecia, as coisas estão acontecendo e nesse momento acontece o plano de Deus, o nascimento do seu filho. Então os magos são essas figuras bíblicas que depois tornam-se para o povo referências para a sua própria devoção. E aqui em Natal, claro, os magos se confundem com a própria história da cidade, né? A fortaleza que é fundada em 1598, 6 de janeiro, daí ser dedicada aos magos, pelo fato de ser 6 de janeiro, que já era no calendário litúrgico o dia da Epifania, da manifestação de Cristo ao mundo, e, consequentemente, isso vai forjando a história de Natal. E toda essa devoção. Exato. Padre, dentro do Evangelho, se coloca que os 3 reis magos trazem ouro, incenso e mirra. O que é que significam esses presentes? O ouro aponta que Jesus é rei, a realeza. É o símbolo mais nobre, mais assim importante para lembrar o reinado. Então Cristo é rei. O incenso, que ele é Deus. O incenso sempre era ofertado nas religiões pagãs aos deuses. No judaísmo, a Javé Deus, o templo de Jerusalém. Então agora com Jesus nasce a nova religião, o cristianismo. Então o incenso é a oferta daquele menino que é Deus, uma divindade. E a mirra, para lembrar que ele é homem, a humanidade. Na cultura judaica, a mirra, o óleo da oliveira, se usava para ungir, por exemplo, um rei, alguém que era elevado na comunidade, ele era ungido e consagrado para aquela missão. De modo que nós cristãos também somos ungidos no batismo, na crisma, nós padres na ordenação, o bispo também na ordenação episcopal. Então o óleo vai lembrando essa consagração e ao mesmo tempo a humanidade. Por exemplo, os cadáveres antes da sepultura, eles eram ungidos também. Então o óleo está lembrando a humanidade. O ouro, a realeza, o incenso, a divindade, ele é Deus, e também, mediante a mirra, a humanidade. Ele sendo Deus se faz homem com o objetivo de nos salvar. Padre, e dentro de uma reflexão, até do ponto de vista mesmo teológico, qual a importância, né, dessa visita que os Reis Magos fizeram no nascimento do menino Jesus para presentear Jesus vindos do Oriente? Há 2 cenas lá no presépio importantes. A primeira cena é que Jesus nasce fora do mundo elitizante. Não houve lugar para ele na hospedaria, nos hotéis de então. E Maria e José encontram abrigo no meio dos pobres. De fato, Jesus nasce numa casa humilde. Olhando as casas de Jerusalém, a gente não compreende muito essa ideia. As casas de Jerusalém eram construídas na pedra, nas rochas. Lá é um lugar muito frio quando é inverno. De modo que algumas partes da casa, vamos dizer, eram cômodos para a família e outras partes cômodos para os animais. Então, os animais que sofrem frio também são abrigados. E Maria não encontra espaço nos lugares nobres. Ela vai encontrar espaço no meio dos animais, que seria o lugar mais simples. Ali está a manjedoura. Os pastores, essa classe de pessoas também não valorizadas pelos judeus, né? Eles são homens simples e estão pastoreando. E eles vêm para adorar. Os anjos aparecem aos pastores, anunciam a ele a grande alegria que nasceu o Salvador, e vão os pastores a Belém, lá para a manjedoura, para adorar Jesus. Sendo que os pastores, eles são judeus, né? Eles representam essa parcela do judaísmo, mesmo dos judeus que estão à margem da sociedade. Porque a religião judaica, como qualquer religião, como qualquer sociedade, ela tem a sua hierarquia. Então, os pastores estão lá, cuidando da sua vida, pessoas simples, marginalizadas, e vão para adorar. Insisto, são judeus. Os magos, vindo do Oriente, não são judeus. Eles são exatamente esse sinal de uma universalidade. Eles representam o todo, e aí dá para entender que Jesus não vem para salvar os judeus como eles queriam. Os judeus esperavam o Messias para eles, somente para eles. E Jesus, de fato, veio para toda a humanidade. Então, os 3 Reis Magos, sendo pagãos, sendo orientais,
vindo de uma outra cultura, eles quebram com essa pedagogia. Eles abrem uma compreensão de que o menino de Belém é para toda a humanidade, salva a todos, judeus, romanos, gregos e assim por diante, toda a humanidade. Talvez isso explique, padre, toda essa devoção que todos os anos, né, a gente acompanha, que é a festa, né, dos Reis Magos aqui no santuário, no bairro de Santos Reis, né, existe... Que é um bairro novo. Que é um bairro novo e como o senhor falou também, logo no início da nossa conversa, né, tem toda essa simbologia, essa relação com também a história da nossa cidade, né, com a Fortaleza dos Reis Magos. Tem até uma curiosidade que aí agora eu quero que o senhor explique para a gente, dessas imagens que tem aqui no altar, logo atrás da gente, né? Qual é a história dessas imagens que estão aqui no santuário, né? A importância delas. Eu vou tentar fazer aqui duas colocações. A primeira, a Fortaleza de 1598, já havia uma igreja. Olhando algumas fotos antigas, a gente encontra, de fato, um oratório onde, no passado, antes dessas imagens, elas chegaram no século XVIII, 1753, há 265 anos. Então, antes dessas imagens, lá no forte, havia a capelinha e, consequentemente, havia um retábulo. Certamente uma pintura, algo que lembrasse os Reis Magos. E isso desde a fundação até o século XVIII, ou seja, 2 séculos, podemos dizer, onde não havia imagens. Havia só uma pintura e havia uma intuição. Chegam essas imagens, vindo de Portugal, aqui está o ponto importante, eles foram doados pelo rei de Portugal a Natal, vieram diretos para o forte e só existe em Natal, não há essas imagens em canto nenhum no Brasil. É uma doação específica da coroa portuguesa para Natal, que era uma capitania, ou seja, pertencia ao governo português. Nós somos colônia portuguesa. De modo que essas imagens representam essa união, digamos, do Estado com a religião. E são tombadas essas imagens. E são tombadas pelo patrimônio histórico. Então, elas estão aqui há 2 séculos, 265 anos. Agora, aqui é um outro fator. Em 1910, foi construída uma outra capela. Com a desativação da Capela do Forte, construiu-se nessa região aqui, que era só dunas do Exército, chamada Capela da Limpa. Então, foi erigida essa capela em 1910 e em 1936 foi demolida. Houve um acordo da Marinha e do Exército com o bispo de então, Dom Marculino. Dom Marculino chegou em Natal em 29, isso se deu em 1936, esse acordo. Como ali era um espaço estratégico para eles, então eles convencem o bispo a demolir a igreja e construir uma outra em função do espaço que para a Marinha e o Exército era interessante. Então, em 36, 37, se constrói uma terceira igreja, que é aqui a sacristia da igreja atual hoje. Então, aqui nos fundos, virada para a avenida, hoje, o professor José Melquíades, o presidente do Café Filho, havia essa igrejinha, que era uma pequena igreja, muito simples, que foi a terceira. E na década de 60, então, essa nova igreja foi construída e virada para a praça. Então, virou o lado da igreja. E é quando nasce o bairro. Então, essa igreja nova, ela é sinônimo de um bairro que nascia. Santos Reis é um bairro muito novo em Natal. O professor José Melquíades conta, quando chegou em Natal, aqui no bairro, havia pouquíssimas casas. Então, da década de 50 para cá, é que o bairro vai pouco a pouco sendo organizado e se desenvolvendo. Então, os magos, essas imagens, elas estão na quarta igreja. O forte, a Capela da Limpa, a terceira igreja aqui atrás, e essa igreja atual, que é o santuário, a quarta igreja a eles dedicada. Até quando eu estava perguntando também, assim, anteriormente, né, que é que explica, né, toda essa divindade, o senhor já falou aí também dessa relação, né, com a fundação aqui do bairro de Santos Reis, né, a chegada dessas imagens, a construção de realmente uma nova igreja aqui, para desenvolver todo o bairro. Mas, para a igreja, os Reis Magos não são santos. Mas a fé do povo é maior, padre? Há coisas que vão além daquilo que o religioso oficial diz, né? Ou seja, biblicamente são personagens que estão lá, na Bíblia. E a igreja não os reconhece oficialmente. Por exemplo, Frei Damião, Padre Cícero, não são santos oficiais da igreja. Mas há uma devoção do povo muito grande. Assim como os Reis Magos. Os Reis Magos
eles estão em Natal, né, se confundem com a história de Natal e o povo os canoniza. Né? Para o povo, eles têm uma importância histórica e espiritual, porque aqui entra o dado da fé. A fé é um elemento que não se calcula, a fé é uma experiência com Deus. E a igreja, mesmo como instituição, ela não é Deus. O Papa Paulo VI, certa vez dizia que a reta consciência do homem é que o salvará. A religião ela é importante, a igreja é importante, mas chega um momento que é a razão do homem, é a própria pessoa humana. Então a igreja ela é um sinal, ela é um instrumento, ela existe como meio para levar os homens a Deus. Mas a igreja não é Deus. Há caminhos que Deus se utiliza fora da igreja. O Concílio Vaticano II já afirmou isso. Há outros caminhos que Deus pode se utilizar fora da igreja. Claro que a igreja é um instrumento e ela é essencial para a salvação, porque nela estão todos os elementos para que nós nos salvemos. Porém, nós não podemos dizer que Deus não possa agir fora da igreja. De modo que as pessoas, homens e mulheres de boa vontade, vão percebendo, primeiro, o valor histórico das imagens. Sim. E com o valor histórico, a devoção, que brotou naturalmente. De modo que essa festa, ela foi intitulada Festa da Cidade. De todas as partes de Natal, o povo acorria no passado e hoje, consequentemente, se mantém a mesma tradição. O povo vem a Santos Reis, não só o povo de Natal. O Rio Grande do Norte, a gente percebe aqui gente de muitos lugares. Por exemplo, eu celebrei aqui o ano passado, que eu estou aqui há 2 anos. Eu celebrei a missa das 9 horas, quando terminou a missa, eu vi um professor meu aqui, foi o professor do seminário, o professor Roberto Lima. Ele veio com o irmão dele, que é daqui, mora em Fortaleza, mas todos os anos está aqui na festa. De modo que é uma festa que tem muita marca religiosa. Pessoas de outros estados vêm para conhecer, historiadores, com muita frequência chega aqui no santuário pessoas de fora para conhecer a história dos Reis Magos, curiosos, até porque nem tudo é pela fé, né? Entra a história, entra a curiosidade e entra a fé. Para nós o ponto fundamental é a fé, esse elemento que constitui a experiência do povo com Deus. E é exatamente essa fé que hoje torna a tradicional procissão de 6 de janeiro a segunda maior da cidade. O senhor acha que deveria se ter um olhar do poder público, um diálogo melhor do poder público com a igreja para investir mais, incentivar mais o crescimento dessa festa de Santos Reis, até do ponto de vista mesmo do incentivo para o turismo religioso? Há um desejo, não vou dizer que o poder público não tem a intenção, mas ainda precisaria haver mais diálogo entre a igreja e o poder público. Digamos, nós enquanto igreja, eu acredito que essa abertura nossa, né, eu como pároco atual aqui do santuário, que também engloba a arquidiocese, né, deve haver essa vida de mão dupla, um desejo nosso de ir ao encontro e da parte deles também o interesse. Porque se há só o desejo nosso e não há o interesse do poder público, se faz muito pouco. Inclusive a estrutura física aqui em todo o santuário ainda não é o suficiente. Nós almejamos que no futuro essa festa daqui fosse um pouco parecida com a árvore de Natal. Algo mais organizada, mais estilizada. Que está inserida na programação do Natal e Natal. Está inserida, mas não contempla, digamos, essa estrutura mais organizada. É uma festa de muito trabalho, porque vem gente de todo lugar, né, os barraqueiros que chegam, os ambulantes, eles querem colocar em qualquer lugar uma caixa de isopor, quer montar uma barraca, e o espaço físico do entorno é pequeno. Então, assim, a gente sonha e almeja que nós consigamos, juntamente com a Prefeitura, com a FUNCART, reorganizar esse espaço festivo para que haja uma qualidade e, consequentemente, uma organização. Não basta a festa acontecer de qualquer jeito. E aqueles que vêm até aqui, os ambulantes, os que trabalham, que aproveitem esse tempo para também melhorar a sua renda, não basta fazer por fazer. Né? Ou seja, deve haver também o cuidado, o zelo pela estrutura física, a limpeza, né? essa supervisão do órgão público, como faz o Corpo de Bombeiros com a estrutura física, dos palcos, né? do próprio parque, mas também essa parte de comida, né? Ou seja, muita coisa é bebida e comida. E é preciso ter um cuidado para que isso não esteja colocado para o povo de qualquer jeito. Então, há um sonho nosso, é lento esse processo, mas a gente almeja
que a parte externa pudesse ser melhor organizada. Mas, claro, a gente agradece ao Poder Público, à Prefeitura, à FUNCARTE, todo o apoio que eles nos dão. Sem eles, a festa seria difícil acontecer, mas sonhamos que ela alcance um patamar maior, até porque é a festa do povo. Quem faz a festa é o povo. E o povo merece sempre o melhor, né? Ou seja, às vezes a gente investe muito pouco naquilo que é para o povo. Então fica aqui o meu pedido ao Poder Público para que pouco a pouco, né, essa festa de São dos Reis, ela não só esteja no calendário do Natal e Natal, mas ela seja de fato e de direito, né? Ou seja, com elementos mais abrangentes para um melhor serviço ao povo que aqui vem. Padre, essa nossa conversa está ótima, mas para uma última perguntinha para a gente encerrar esse nosso papo, voltando para a questão da visão mesmo religiosa em torno da festa dos Reis Magos, né? O 6 de janeiro ele encerra o tempo do Natal, que é um tempo de nascimento e também pela simbologia dos Reis Magos, é um tempo que leva os cristãos a refletirem mais sobre a missão, né, a questão missionária. Isso, a igreja tem 2 ciclos litúrgicos importantes, o Natal e a Páscoa. O Natal começa na tarde do 24, que é o tempo do Natal, e termina com a festa da Epifania, que é o dia 6 de janeiro, que biblicamente, teologicamente, nós chamamos de Epifania, a manifestação de Cristo ao mundo. A sua manifestação, que é a própria encarnação, ela se dá com a visita dos magos ao menino Jesus. E na liturgia, nós retratamos, nós revivemos esse momento bíblico que torna-se histórico. De modo que essa festa do 6 de janeiro, ela atrai, acorre uma grande multidão, né? Se coloca aí mais de 20 mil pessoas, no dia 6, para a procissão à tarde, percorre as ruas em torno do nosso bairro, Santos Reis, o bairro das Rocas, o bairro da Praia do Meio, Brasília Teimosa, voltando para o santuário. Então, é uma grande procissão de fato, a segunda maior de Natal, e essa procissão encerra a grande festa de Santos Reis a cada ano. De modo que o 6 de janeiro é uma data emblemática, é uma data do calendário de Natal, é uma data do povo. E a gente, claro, se esforça para sempre melhor acolher os peregrinos para que a festa, vamos dizer assim, adquira, ganhe a sua importância. Você colocou aí o tema da festa, batizados, enviados à Igreja de Cristo, missão no mundo. Os magos são leigos, né? Nós somos cristãos, leigos e clérigos. Todos nós batizados fomos enviados pelo batismo a sermos no mundo homens e mulheres para semear o amor, a paz e a fraternidade. O Papa Francisco tem pedido aos bispos para que este ano, 2019, haja uma atenção maior pela missão. Já é o mês de outubro o mês missionário, mas o Papa quer um mês mais dinâmico, um mês mais intenso, de modo que a gente saia somente daquele programa, vamos dizer, tradicional, para elementos mais efetivos. Isso não só para os religiosos, para os cristãos e leigos, fiéis também, né? Isso, todos nós, os batizados, os clérigos, né, os que são consagrados pela ordenação, mas os leigos, que é a grande massa. São vocês os leigos, a grande massa de fiéis que estão aí no mundo. E a missão do leigo é ser sal e luz no mundo, não é só dentro da igreja. Muito mais lá no mundo, no trabalho, no lazer, onde quer que a gente esteja, a gente é chamado a ser essa presença de Cristo. E a festa vai, de certo modo, provocando, ajudando nas reflexões, né? Não é só o devocional, mas a parte também de conteúdo. Em cada noite há um pregador, há um padre que vem aqui para a novena ou para a missa, e há, de certo modo, um cuidado para que a homilia, né, a catequese ajude o povo a entender que a festa é essa continuidade, né? O agora e o depois. De fato, a festa não termina em janeiro. Ela continua sempre, porque a festa é algo intensivo em nosso coração. E a grande festa é a do céu, que a gente almeja um dia vivê-la, né, eternamente com todos aqueles que creem em um Deus que ama, que cria e que redime. Padre Cláudio Carvalho, pároco do Santuário de Santos Reis, muito obrigada pela alegria. Sua participação aqui no programa Natal dos Meus Encantos. Eu tenho certeza que com toda essa sua sabedoria, com essa sua tranquilidade, o senhor tem feito a diferença aqui no Santuário de Santos Reis, também que está inserido na paróquia da Sagrada Família.
Então, muito obrigada realmente pela sua atenção. Nós que agradecemos, né, essa oportunidade de poder ajudar as pessoas a melhor conhecer a história dos magos, a devoção, o santuário e a festa. Nós ficamos felizes com essa oportunidade. Muito obrigada. E é com toda essa simbologia dos Reis Magos para a religião e para a história de Natal que o programa Natal dos Meus Encantos fica por aqui. E eu faço um convite para você para que ao longo do ano você acompanhe a nossa programação, porque nós voltaremos com outros programas trazendo peculiaridades sobre as nossas raízes, a nossa cultura e a nossa religião potiguar e também natalense. A gente se vê por aí. Tchau!